O relatório O Próximo Celeiro Global, Como a América Latina Pode Alimentar o Mundo, lançado em abril de 2014 pelo BID, pode ser lido com alguma apreensão por ambientalistas que lutam contra o desmatamento. No relatório, está a conclusão de que a América Latina tem hoje quase 1/3 da terra arável do mundo. Conclui-se, então, que haverá uma corrida mais intensa aos campos por parte do agronegócio, para fazer frente ao novo desafio que está sendo imposto ao mundo. Agora já se fala em alimentar as 9 bilhões de pessoas que habitarão o planeta em 2050. A série Empreendedorismo e Sustentabilidade do programa Entrevista traz hoje o pesquisador e engenheiro agrônomo Adalberto Veríssimo, da ONG Amazon, para debater sobre esta e outras questões relacionadas ao pilar meio ambiente do tripé do desenvolvimento sustentável. Beto, muito obrigada pela sua presença aqui. Me diga uma coisa, aparentemente, pelo menos, a humanidade está num tremendo dilema, né? Ou bem consegue alimentos para todos, ou bem preserva os recursos naturais. Como é que você vê essa situação? Eu acho que, no geral, é um falso dilema. A agricultura tem grande espaço para aumentar a sua produtividade. Na verdade, nas últimas 3 décadas, a África, a América Latina, especialmente o Brasil, conseguiu aumentar a produtividade de vários grãos, e também na área de verduras, etc. Então, a gente tem um campo enorme para melhorar a produtividade agrícola. Reduzir também os desperdícios. A gente tem hoje um sistema de distribuição de alimento que ainda, né, a gente teria alimento hoje no mundo para alimentar os 9 bilhões hoje, se a gente não desperdiçasse tanto no processo de produção e no processo de transporte e de comercialização. Então, não é um dilema que não seja superado por 2 coisas que a gente vai viver nessas próximas 2, 3 décadas de maneira muito intensa. Grandes saltos tecnológicos e melhoria substancial na forma como os dados são gerenciados. A gente vai ter muito mais capacidade de saber a safra que vem por aí, como é que essa safra pode ser escoada, comercializada, etc. Então, outro aspecto fundamental é que, na medida que você, de fato, protege grandes áreas, florestas, como áreas protegidas, etc., você estabelece, de fato, um incentivo muito grande para o aumento da produtividade. De fato, em todos os lugares onde a terra ficou artificialmente restrita, houve ganhos tecnológicos muito significativos. Então, nós podemos alimentar 9 bilhões de pessoas no planeta, mantendo as florestas, mantendo as áreas protegidas e conservadas. Tem um outro dilema que se coloca muito, que é manter a floresta em pé ou usar a terra para a produção de biocombustíveis. Como é que você vê este dilema também? No caso da Amazônia brasileira, não precisamos desmatar 1 hectare de floresta para colocar biocombustíveis. A gente tem só na faixa em torno de Belém, onde é uma área muito favorável ao plantio de florestas de rápido crescimento, inclusive de dendê, 10 milhões de hectares de áreas desmatadas. Mais de 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro, isso num raio de 400 quilômetros em torno de Belém, que são áreas altamente favoráveis ao plantio de rápido crescimento para a produção de biocombustíveis. Então, usando essas áreas que hoje estão abandonadas ou estão subutilizadas, facilmente a gente acomoda essa demanda. Para você ter uma ideia, a gente tem uma área hoje em torno de 170 mil hectares apenas de dendê, de um total potencial de 10 milhões de hectares que poderiam ser destinados a isso no Pará. O Pará já tem 23 milhões de hectares de áreas desmatadas. Só o Pará já desmatou uma área quase do tamanho do estado de São Paulo. Então, tudo na Amazônia é superlativo e mostra que, se tiver políticas públicas corretas, processo de tomada de decisão, todas essas demandas podem ser acomodadas no espaço que já está desmatado. Beto, em 2004, quando o Ministério do Meio Ambiente estava com a Marina Silva, havia uma sensação de que o desmatamento parecia incontrolável. A mídia diariamente, praticamente, estava dando manchete sobre o desmatamento e isso meio que parou. Eu queria saber de você o seguinte, o desmatamento foi controlado ou o interesse da mídia e das pessoas pelo desmatamento é que foi arrefecido? Bom, de fato, o desmatamento de 2004 para 2013 teve uma queda expressiva, né? A gente teve aí uma queda em torno de 75%
se a gente comparar 2013 com 2012, 2004. Então, essa queda foi graças a uma série de políticas públicas que incluíram a criação de unidades de conservação, melhoria no sistema de comando e controle, as fiscalizações foram muito mais eficientes, a apreensão, chamada Operação Boi Pirata, se apreendeu gado que estava em áreas irregulares, etc. Então, de certa maneira, o Brasil tirou um hiperdesmatamento que a gente tinha no início da década passada, trouxe para uma taxa, entre aspas, um pouco mais civilizada, ainda assim alta. Só para a gente lembrar, a gente está desmatando nos últimos 2 anos em torno de 5 mil quilômetros quadrados. Ainda é um número elevado. O Brasil tem um compromisso internacional de trazer esse desmatamento aí para a faixa de 3.300 quilômetros já a partir de 2016. Então, e tem muita gente, muitos especialistas que dizem que o Brasil já deveria realmente perseguir um desmatamento zero, considerando tudo que já foi desmatado, que é extremamente expressivo. A gente já desmatou áreas imensas na Amazônia, a gente desmatou um estado de Minas Gerais inteiro e um Paraná inteiro. Então, de fato, seria um momento de pensar no desmatamento zero. A sociedade brasileira também pode ajudar nisso, nesse desmatamento zero? Pode. Eu acho que tem 3 formas como o cidadão pode contribuir. Obviamente, ele tem o papel de formador de opinião, de pressionar os políticos, as autoridades, para manter, de fato, uma pressão no combate ao desmatamento. Pode comprar produtos da Amazônia que são de origem sustentável e penalizar aqueles produtos que não têm rastreabilidade, que não têm origem garantida. Então, quando alguém vai no supermercado e faz uma opção de um produto que tem origem, ele está dando uma contribuição importante para a Amazônia. É claro também que um terceiro elemento é investir na Amazônia. A Amazônia não vai resolver o problema do desmatamento com subdesenvolvimento ou com pobreza. E esse é um dos problemas da Amazônia. A Amazônia é a região hoje do Brasil mais pobre. Os indicadores da Amazônia estão abaixo da média nacional. E esse é, de fato, uma grande ameaça no médio prazo. Quer dizer, a gente precisa reverter a dívida social da Amazônia, a dificuldade de fazer negócios na Amazônia. Então, essas são as 3 coisas que precisam ser feitas. E lembrar que a Amazônia também tem pessoas morando lá, né? São 25 milhões de pessoas, não é isso? A Amazônia tem 25 milhões de pessoas e tem quase 80% das pessoas morando em cidades. Então, a Amazônia repete o fenômeno global de grande tendência de urbanização. Então, ela precisa melhorar também a qualidade das suas cidades, de saneamento, enfim, os mesmos dramas das cidades brasileiras se reproduzem na Amazônia. Então, é uma agenda que vai se acumulando. Então, a Amazônia hoje tem uma contribuição muito expressiva na economia nacional, porque ela participa do superávit da balança comercial, com a exportação de minérios. Ela é um produtor de energia hidrelétrica, né, que é enviada para o resto do Brasil. E o retorno da Amazônia, o que a Amazônia recebe de volta, é muito pouco. Então, isso mostra essa distorção de uma região que tem quase 60% do território nacional, 12% da população, contribui com quase metade do superávit aí da balança comercial, mas representa apenas 8% do PIB. Isso. Então, essas contradições mostram que uma das grandes ameaças para o dilema de produzir e conservar é a pobreza. Sim, e a falta de acesso à informação também, né, Beto? Porque eu estive lá em Parintins até para aquele festival, foi há 1 ano, se não me engano, há 2 anos, e uma das queixas das pessoas que cobriam, dos repórteres que cobriam o evento, é que não tinha internet. Então, assim, como que a gente pode imaginar, né, um Estado com esse poder todo que você está aí falando e que não tem acesso fácil à informação? Até tem internet, mas é uma internet que quase não chega, as operadoras também quase não chegam por lá, quer dizer, tem o dilema começa aí, né, no empobrecimento da infraestrutura desse Estado, que é gigante, né? Esse é um desafio. Outros lugares do mundo estão começando a lidar com como você prover serviços, por exemplo, de telecomunicação e de internet em regiões imensas, continentais, com logística difícil. Então, esse é um desafio. E eu acho que, em parte, isso tem que ser pensado como um dos investimentos mais estratégicos. Será com novos satélites que sejam estacionários, que possam melhorar as comunicações na Amazônia, o uso de balão, enfim, fibra, aproveitar os leões das linhas de transmissão de energia hidrelétrica para
realmente colocar as bandas largas, isso já está sendo feito. Esse investimento em acesso à comunicação na Amazônia, talvez seja o investimento mais estratégico que o país. Porque essa conversa da Amazônia sempre é uma conversa muito genérica também. Então, vamos investir em ciência e tecnologia, aí se fala num monte de coisas que são mais ou menos obviedades, mas na prática, talvez essa ação de melhorar a banda larga, de permitir com que as pessoas que estão na região tenham acesso à informação, reduz essa questão da assimetria. E permite com que a Amazônia possa experimentar um novo ciclo de inovações na área de serviços. Por exemplo, a gente não vai ter um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, um extensionista nos rincões da Amazônia. A Amazônia é imensa. Então vamos ter que combinar coisas remotas, centros virtuais onde você tira dúvidas, com para botânico, com técnicos locais. Isso é algo com custo efetivo muito mais adequado ao nosso padrão e provavelmente vai ter uma resposta muito melhor. Mas as pessoas, quando falam na Amazônia, pensam na ideia de que a gente, para resolver o problema da falta do Estado brasileiro na Amazônia, é colocar funcionário público em tudo que é lugar da Amazônia. Isso não fecha a conta, isso fica uma coisa que é impagável. Então nós temos que pensar em outras formas realmente de lidar com regiões imensas, com logística difícil, e com as características de ser uma região tropical, chuvosa, com grandes rios, etc. E é preciso pensar também que o aquecimento global, né, está mudando até mesmo essa tropicalidade, quer dizer, está se acentuando mais as enchentes, como agora no Rio Madeira, que foi uma coisa absurda aquilo, né? Como é que se lida com isso, quer dizer, tendo um estado fraco por ali, né? A gente está entrando na era da incerteza. Portanto, toda a nossa noção de que o passado, o comportamento das chuvas no passado, o comportamento do clima no passado, poderia prever o futuro, está sendo colocado em xeque. As cheias do Madeira são as maiores cheias já registradas. Quando se fizeram as hidrelétricas do Rio Madeira, não se imaginava porque é o histórico das cheias, e de repente são surpreendidos com uma cheia muito acima de tudo que já foi documentado. A Amazônia ainda é mais solução do que problema no tema de mudanças climáticas, aquecimento global. A Amazônia armazena a quantidade de carbono muito grande nas suas árvores. Cada hectare de floresta na Amazônia tem 150 toneladas de carbono. É como se tivesse 150 carros por hectare, cheio de carbono ali, por hectare. Né? Quer dizer, é muita coisa. E por isso que quando a gente queima uma floresta e joga para a atmosfera, a contribuição do desmatamento acaba sendo muito alta para as mudanças climáticas. E é relativamente barato conservar a floresta. Então, não é uma conta impagável. De fato, tem se mostrado uma conta relativamente fácil de pagar. Muito obrigada, Beto, pela sua presença. Obrigada a você de casa. Até a próxima.